O resultado que você ainda não tem está atrás da página que você ainda não leu. Bem-vindo, bem-vinda, sejam muito bem-vindos ao Clube da Mente de Ouro. Aqui nós estudamos o comportamento humano para transformar destinos e não apenas rotinas. Aqui nós transformamos leitura em resultado. O que realmente muda uma vida, gente, não é o hábito mais óbvio, né? O que realmente muda uma vida é o hábito que vai conseguir transformar todos os outros hábitos, certo? Hoje a gente segue na parte 3 do capítulo 4 do livro O Poder do Hábito. Como hábitos angulares criam culturas inteiras de transformação nas empresas e nas vidas das pessoas. E por que esses hábitos angulares importam mais do que qualquer outro hábito isolado? Ok? Para explicar isso melhor para vocês, esse trecho do livro vai trazer a história de alguém que já se tornou um símbolo silencioso da mudança de estrutura, que é o Paul O'Neill, que a gente está estudando desde o início do capítulo 4, né? O Paul, ele foi encarregado de investigar um problema gravíssimo. E nós vamos discorrer sobre isso agora no texto, vamos fazer a leitura juntos. E depois eu vou destrinchar esse texto com vocês e vamos tirar os ensinamentos, né, para a gente conseguir implementar, para que vocês possam implementar na vida real, vida prática de vocês e conseguirem resultados já a partir de hoje, do agora, tá? Porque é disso que se trata esse canal. Então vamos para a leitura e na sequência eu explico para vocês, tá? O que essa leitura veio nos trazer. Então vamos lá. Quando o jovem Paul O'Neill, então quando ele ainda era jovem, tá? Estava trabalhando para o governo e criando uma estrutura para analisar as despesas federais em serviços de saúde, uma das questões mais prementes dos agentes era a mortalidade infantil. Os Estados Unidos, na época, eram um dos países mais ricos do mundo. Ainda são, né, gente? No entanto, o índice de mortalidade infantil era mais alto que o da maior parte da Europa e o de algumas partes até da América do Sul. As áreas rurais, em especial, viam um número assustador de bebês morrerem antes de completar o primeiro ano de vida. Isso era muito comum, tá? Antigamente, não só nos Estados Unidos, infelizmente. Paul O'Neill foi encarregado de descobrir por quê. Ele pediu que outros órgãos federais começassem a analisar dados sobre a mortalidade infantil. E cada vez que alguém voltava com uma resposta, ele fazia outra pergunta, tentando se aprofundar, entender as causas que eram a raiz do problema. Sempre que alguém vinha à sala de Paul com alguma descoberta, ele começava a interrogar a pessoa com novas questões. Deixava as pessoas malucas com a sua insistência interminável de descobrir mais, de entender o que realmente estava acontecendo. Eu amo Paul O'Neill, mas não tem dinheiro no mundo que me faria trabalhar para ele de novo, certo agente me disse. O homem nunca se deparou com uma resposta que ele não consegue transformar em outras 20 horas de trabalho. Algumas pesquisas, por exemplo, sugeriam que a maior causa das mortes de recém-nascidos eram nascimentos prematuros. E o motivo pelo qual os bebês nasciam cedo demais era que as mães sofriam de desnutrição durante a gravidez. Por isso, para reduzir a mortalidade infantil, era preciso melhorar a dieta das mães. Simples, certo? Mas, para combater a desnutrição, as mulheres tinham que melhorar a sua dieta antes de engravidar. O que significava que o governo tinha que começar a educar as mulheres sobre nutrição
antes que elas se tornassem sexualmente ativas, o que significava que os agentes tinham que criar programas de nutrição dentro do ensino médio. Olha como uma coisa leva à conclusão de outra e de outra e de outra. É um efeito dominó, né? Efeito cascata. No entanto, quando Paul começou a perguntar como deveria criar esses programas, ele descobriu que muitos professores do ensino médio em áreas rurais não tinham conhecimentos básicos de biologia suficientes para ensinar nutrição. Então, o governo teve que reformular a educação universitária dos professores e lhes dar uma base mais forte em biologia, para que eles, por fim, pudessem ensinar nutrição a garotas adolescentes, para que essas adolescentes se alimentassem melhor antes de começar a fazer sexo e, por fim, estivessem suficientemente nutridas quando tivessem filhos. A má formação dos professores, como finalmente descobriram os agentes que estavam trabalhando com Paul, era uma causa que se encontrava na raiz de quê, gente? Da mortalidade infantil. Olha que loucura. O problema é a mortalidade infantil. Olha onde a gente chegou. A gente chegou na má formação dos professores. Não é incrível isso? Se alguém pedisse a médicos ou oficiais da saúde pública um plano para combater as mortes de recém-nascidos, nenhum deles teria sugerido mudar a formação dos professores. Não teriam como saber que havia uma relação. No entanto, ensinando biologia a alunos universitários, possibilitou-se que eles, por fim, transmitissem esse conhecimento a adolescentes, que passaram a se alimentar melhor e anos mais tarde geraram bebês mais fortes. Hoje, a taxa de mortalidade infantil nos Estados Unidos é 68% menor do que quando Paul assumiu o cargo. As experiências de Paul com a mortalidade infantil ilustram o segundo modo como os hábitos angulares fomentam mudanças, criando estruturas que ajudam outros hábitos a prosperar. Vamos repetir? As experiências do Paul com a mortalidade infantil ilustraram a segunda maneira como os hábitos angulares transformam, como eles geram mudanças, criando estruturas que ajudam outros hábitos a prosperar. Eles geram um efeito cascata. No caso das mortes prematuras, mudar o currículo universitário dos professores deu início a uma reação em cadeia, que acabou modificando o jeito como as garotas eram educadas em áreas rurais e a sua condição nutricional quando elas engravidavam. E o hábito de Paul de estar sempre forçando outros burocratas a continuar pesquisando até achar as raízes de um problema reformou o modo como o governo pensava sobre problemas como a mortalidade infantil. A mesma coisa pode acontecer na vida das pessoas. Por exemplo, até cerca de 20 anos atrás, a sabedoria convencional afirmava que o melhor jeito de uma pessoa perder peso era alterar a sua vida radicalmente. Os médicos prescreviam dietas rígidas aos pacientes e lhes diziam para se matricular numa academia, frequentar sessões regulares de orientação, às vezes todos os dias, e mudar as suas rotinas diárias, subindo escadas, por exemplo, em vez de pegar o elevador. Segundo este modo de pensar, era apenas virando a vida da pessoa de cabeça para baixo que os maus hábitos podiam ser reformados. Porém, quando os pesquisadores estudaram a eficácia desses métodos durante períodos prolongados, descobriram que eram um fracasso. Os pacientes usavam as escadas por uma semana, mas no fim do mês aquilo dava trabalho demais. Começavam dietas e se matriculavam em academias, mas depois que o entusiasmo inicial arrefecia, eles voltavam rapidamente para os seus velhos hábitos de comer mal e assistir TV. Acumular tantas mudanças ao mesmo tempo tornava impossível que qualquer um desses hábitos
e dessas mudanças se firmasse. Então, em 2009, um grupo de pesquisadores, subsidiados por institutos nacionais de saúde, publicou um estudo sobre uma abordagem diferente para a perda de peso. Tinham juntado um grupo de 1.600 pessoas obesas e pediram que eles se concentrassem em anotar tudo o que comiam pelo menos um dia por semana. No começo foi difícil. Os sujeitos se esqueciam de carregar os caderninhos ou comiam fora de hora e não anotavam. Aos poucos, no entanto, as pessoas começaram a registrar as suas refeições uma vez por semana e às vezes com mais frequência. Muitos participantes começaram a manter um registro diário do que eles comiam. No fim, aquilo se tornou um hábito. Então, algo inesperado aconteceu. Os participantes começaram a olhar os registros e descobrir padrões que eles não sabiam que existiam. Alguns notaram que sempre pareciam fazer lanches por volta das 10 da manhã. Por isso, começaram a deixar uma maçã ou banana na mesa para lanchar no meio da manhã. Outros começaram a usar os seus diários para planejar cardápios futuros. E quando chegava a hora do jantar, comiam a refeição saudável que tinham anotado, em vez de comida gordurosa. Os pesquisadores não tinham sugerido nenhum desses comportamentos. Tinham simplesmente pedido que todos anotassem o que comiam uma vez por semana. Mas esse hábito angular, registrar diariamente o que comiam, esse que era o hábito, criou uma estrutura que ajudou outros bons hábitos a prosperar. 6 meses após o início do estudo, as pessoas que mantinham registros diários do que comiam tinham perdido 2 vezes mais peso do que todo o restante. Depois de um tempo, o diário entrou na minha cabeça, uma pessoa me disse. Eu comecei a pensar nas refeições de um jeito diferente. Isso me deu um sistema para pensar em comida sem ficar deprimido. Algo semelhante aconteceu na Alcoa, depois que Paul assumiu o cargo. Assim como os diários forneceram uma estrutura para que outros hábitos prosperassem, os hábitos de segurança de Paul criaram uma atmosfera em que outros comportamentos surgiram. Logo no começo, Paul tomou a providência incomum de mandar que os escritórios da Alcoa do mundo inteiro se conectassem numa rede eletrônica. Isso foi no início dos anos 1980, gente, quando as grandes redes internacionais geralmente não estavam ligadas aos computadores nas mesas das pessoas. Paul justificou essa ordem argumentando que era essencial criar um sistema de dados de segurança em tempo real que os gerentes pudessem usar para compartilhar sugestões. Como resultado, a Alcoa desenvolveu um dos primeiros sistemas de e-mail corporativo legitimamente mundiais. Paul logava no sistema toda manhã e mandava mensagens para conferir se todos os outros também estavam logados. No começo, as pessoas usavam a rede principalmente para discutir questões de segurança. Então, conforme os hábitos de uso de e-mail tornaram-se mais arraigados e confortáveis, eles começaram a postar informações sobre todo tipo de assunto, tais como condições dos mercados locais, cotas de vendas, problemas comerciais. Exigiu-se que executivos do alto escalão enviassem um relatório toda sexta-feira, que qualquer pessoa na empresa fosse capaz de ler. Um gerente no Brasil usou a rede para mandar para um colega em Nova York dados sobre as mudanças no preço do aço. O colega nova-iorquino pegou essa informação e a transformou num lucro rápido para a empresa em Wall Street. Em pouco tempo, todo mundo estava usando o sistema para se comunicar sobre tudo. Eu mandava meu relatório de acidentes e sabia que todo mundo ia ler. Então pensei, por que não mandar dados de preços ou informações sobre as outras empresas? Um gerente me disse. Era como se tivéssemos descoberto uma arma secreta. Olha que legal.
A concorrência não conseguia imaginar como estávamos fazendo aquilo. Quando a internet aflorou, a Alcoa estava numa posição perfeita para se beneficiar dela. O hábito angular de Paul O'Neill, que era o quê? A segurança dos trabalhadores, havia criado uma plataforma que incentivou outra prática, o e-mail, anos antes da concorrência pensar nisso. Em 1996, já fazia quase uma década que Paul O'Neill estava na Alcoa. A sua liderança tinha sido estudada pela Harvard Business School e pela Kennedy School of Government. Ele era constantemente mencionado como um possível secretário do Comércio ou da Defesa. Tanto seus empregados quanto os sindicatos lhe davam notas altas. Sob a vigilância dele, o preço das ações da Alcoa tinha subido mais de 200%. Ele era, enfim, um sucesso universalmente reconhecido. Em maio daquele ano, numa reunião de acionistas no centro de Pittsburgh, uma freira beneditina levantou-se durante a sessão de perguntas do público e acusou Paul de mentir. A irmã Mary Margaret representava um grupo de defesa de direitos sociais preocupado com os salários e as condições de trabalho dentro de uma usina da Alcoa em Ciudad Acuña, no México. Ela disse que enquanto Paul tecia elogios às medidas de segurança da Alcoa, trabalhadores no México estavam adoecendo devido a gases perigosos. Isso não é verdade, Paul disse a todos no auditório. Em seu laptop, ele acessou os registros de segurança da usina mexicana. Estão vendo? Ele disse, mostrando a todos os elevados índices de segurança, cumprimento de leis ambientais e pesquisas de satisfação de empregados. O executivo encarregado da usina, Robert Barton, era um dos gerentes mais antigos da Alcoa. Estava na empresa havia décadas e era responsável por algumas de suas maiores parcerias. A freira disse que o público não devia confiar em Paul. Ela sentou. Depois da reunião, Paul pediu que ela viesse à sua sala. A ordem religiosa da freira possuía 50 ações da Alcoa. E havia meses que eles vinham solicitando uma votação de acionistas sobre uma resolução que repensasse as operações da empresa no México. Paul perguntou à irmã Mary se ela tinha estado pessoalmente em alguma das usinas. Ela disse que não. Para se certificar, Paul pediu que o diretor de recursos humanos e o conselho geral da empresa fossem ao México para ver o que estava acontecendo. Quando os executivos chegaram, examinaram os relatórios da usina de Acunha e descobriram registros sobre um incidente que nunca tinham sido enviados à sede. Uns poucos meses antes, houvera um acúmulo de emissões de gases dentro de um prédio. Foi uma ocorrência relativamente desimportante. O executivo da usina, Barton, instalara ventiladores para dissipar os gases. As pessoas que haviam adoecido tinham se recuperado completamente dentro de 1 ou 2 dias. Mas Barton nunca reportara o problema. Quando os executivos voltaram para Pittsburgh e apresentaram suas descobertas, Paul tinha uma dúvida. Bob Barton sabia que as pessoas tinham adoecido? Nós não o encontramos, eles responderam. Mas sim, ficou bem claro que ele sabia. 2 dias depois, Barton foi demitido. Essa saída chocou as pessoas de fora. Barton tinha sido mencionado em artigos como um dos executivos mais valiosos da empresa. Sua partida foi um baque para joint ventures importantes. Dentro da Alcoa, no entanto, ninguém ficou surpreso. Aquilo foi visto como uma extensão inevitável da cultura que Paul O'Neill criara. Foi Barton quem demitiu a si mesmo. Um de seus colegas me disse, nesse caso não houve nem escolha. Este é o último modo como os hábitos angulares incentivam uma mudança disseminada, criando culturas
em que novos valores se tornam arraigados. Os hábitos angulares tornam escolhas difíceis, como despedir um alto executivo, mais fáceis, porque quando essa pessoa viola a cultura, fica claro que ela precisa ir embora. Às vezes, essas culturas se manifestam em vocabulários especiais, cujo uso passa a ser ele próprio um hábito que define uma organização. Na Alcoa, por exemplo, havia programas essenciais e filosofias de segurança, expressões que serviam como valizes, contendo conversas inteiras sobre prioridades, objetivos e maneiras de pensar. Em outra empresa, talvez tivesse sido difícil demitir alguém que estava lá havia tanto tempo, Paul me disse. Não foi difícil para mim. Era claro o que os nossos valores ditavam. Ele foi demitido porque não relatou o incidente. E ninguém mais teve a oportunidade de aprender com ele. Não compartilhar uma oportunidade de aprender é um pecado capital. Então, vocês percebem? Ele não foi demitido porque teve vazamento de gases. Não. Ele foi demitido porque teve vazamento de gases, ele resolveu o problema, mas não reportou o problema. Porque aquele problema poderia estar acontecendo em várias outras unidades e as pessoas poderiam não estar percebendo. Então, aquilo serviria de ensinamento, de aprendizado para todos os outros. E ele guardou para si. É isso que ele está querendo dizer, tá? As culturas crescem a partir dos hábitos angulares de toda a organização. Quer os líderes estejam cientes deles, quer não estejam. Por exemplo, quando pesquisadores estudaram uma classe recém-chegada de cadetes em West Point, mediram suas pontuações médias, aptidão física, habilidades militares e autodisciplina. No entanto, quando correlacionaram estes fatores com o dado de se os alunos desistiam do curso ou se formavam, eles descobriram que nenhum dos fatores importava tanto quanto algo a que os pesquisadores se referiam como garra, definida por eles como a tendência a trabalhar com afinco frente aos desafios, mantendo o esforço e o interesse ao longo dos anos, apesar de fracassos, adversidades e estagnações no avanço. O mais interessante da garra é o modo como ela surge. Ela cresce a partir de uma cultura que os cadetes criam para si mesmos. E essa cultura muitas vezes surge devido a hábitos angulares que eles adotam em West Point. Tem tanta coisa difícil nessa escola, um cadete me disse. Eles chamam o primeiro verão de caserna bestial, porque querem triturar você. Um monte de gente desiste antes de o ano letivo começar. Mas eu achei esse grupo de caras nos primeiros dias aqui e começamos a fazer essa coisa em que toda manhã nos reunimos para conferir se todo mundo está se sentindo forte. Vou falar com eles quando me sinto preocupado ou desanimado e sei que eles me botam para cima de novo. Nós somos só 9 e nos chamamos de mosqueteiros. Sem eles eu acho que não teria durado nem um mês aqui. Os cadetes que se saem bem em West Point chegam à escola equipados com hábitos de disciplina mental e física. Essas qualidades, no entanto, só podem levá-los até certo ponto. Para ter sucesso, eles precisam de um hábito angular que crie uma cultura, tal como uma reunião diária de amigos com mentalidade semelhante, para lhes ajudar a encontrar a força necessária para superar obstáculos. Hábitos angulares nos transformam, criando culturas que deixam claros os valores que no calor de uma decisão difícil ou de um momento de incerteza, talvez acabássemos esquecendo. Em 2000, Paul se aposentou da Alcoa e, a pedido do presidente recém-eleito George W. Bush, tornou-se secretário da Fazenda.
deixou o cargo 2 anos depois e hoje passa a maior parte do tempo ensinando hospitais a se focarem na segurança dos trabalhadores e em hábitos angulares que possam baixar os índices de erros, assim como servindo em diversas diretorias corporativas. Empresas e organizações em todo o território americano, no entanto, já adotaram a ideia de usar os hábitos angulares para retransformar locais de trabalho. Na IBM, por exemplo, Lou Gerstner reconstruiu a empresa concentrando-se inicialmente num único hábito angular: as rotinas de pesquisa e vendas da IBM. Na firma de consultoria McKinsey & Company, uma cultura de melhoria contínua é criada através de um hábito angular de críticas internas abrangentes, que são parte crucial de cada tarefa. Na Goldman Sachs, um hábito angular de avaliação de riscos serve de alicerce a cada decisão. E na Alcoa, o legado de Paul continua vivo. Mesmo na ausência dele, o índice de acidentes continua diminuindo. Em 2010, 82% das usinas da Alcoa não perderam um único dia de trabalho de um empregado devido a ferimentos, o que é quase um recorde histórico. Em média, há mais chances de um funcionário se ferir numa empresa de software, fazendo desenhos animados para um estúdio de cinema ou calculando impostos como contador, do que lidando com alumínio fundido na Alcoa. Essa frase é forte, né? Quando fui promovido a gerente de usina, disse Jeff Shockey, o executivo da Alcoa, no primeiro dia em que entrei no estacionamento, vi todas essas vagas perto das portas da frente, com nomes de cargos escritos nelas. O chefe disso e daquilo. As pessoas importantes ficavam com as melhores vagas. A primeira coisa que eu fiz foi mandar um gerente de manutenção apagar todos os cargos. Eu queria que quem chegasse ao trabalho mais cedo pegasse a melhor vaga. Gente, isso é demais, né? Isso é de um valor. Todo mundo entendeu a mensagem. Cada pessoa importa. Era uma extensão do que Paul estava fazendo, pela segurança dos funcionários. E isso entusiasmou a usina inteira. Em pouco tempo, todos estavam chegando ao trabalho mais cedo. Então, esse é o final da parte 3 do capítulo 4. Tem um parágrafo, um adendo a essa parte que explica o porquê que o Paul, quando virou secretário de Fazenda do George Bush, ficou 2 anos no governo. Eu vou ler para vocês, é um parágrafo só. O mandato de Paul O'Neill na Secretaria da Fazenda não foi tão bem sucedido quanto a sua carreira na Alcoa. Quase imediatamente após assumir o cargo, ele começou a abordar algumas questões centrais, incluindo segurança no trabalho, criação de empregos, prestação de contas do Poder Executivo e o combate à fome na África, entre outras iniciativas. No entanto, a política de Paul não estava em sintonia com a do presidente George Bush, e ele deu início a uma luta interna contra as reduções tributárias propostas por George W. Bush. Foi convidado a renunciar no fim de 2002. O que eu achava que era certo para a política econômica era o oposto do que a Casa Branca queria, Paul me disse. Isso não é bom para um secretário da Fazenda, então eu fui demitido, tá? Então, o capítulo 4, ele termina nessa parte, tá? O próximo vídeo já vai ser o capítulo 5. Então, vamos destrinchar o restinho dele pra gente já começar a implementar. Vida real, vamos lá, né? Então, vamos recapitular, né? O Paul O'Neill, quando ele ainda era mais jovem e estava no governo, ele foi encarregado de investigar um problema gravíssimo que foi o quê? A mortalidade infantil nos Estados Unidos, né? Que era uma das maiores entre os países ricos na época.
E quando todo mundo estava buscando uma resposta óbvia do porquê que a mortalidade infantil era muito alta, ele decidiu olhar para as causas que eram invisíveis. Ele foi pelo caminho mais difícil, mais profundo, né? Então, ele fazia o que quase ninguém tinha coragem de fazer, né? Ele não aceitava a primeira resposta como definitiva. Ele fazia perguntas até chegar na raiz da raiz, para conseguir chegar na raiz real do problema, né? Ele acreditava que todo problema é um fio. Se você puxa o fio e é o fio certo, tudo que está embolado aparece porque vai desembolando. Bingo, tá? Bingo. Falo nada, só bingo. Ok? Todo problema é um fio. Puxe o fio certo e desembole o seu problema. Bingo? E assim, foi assim que ele descobriu algo surpreendente. O que ele descobriu? Né? A solução para reduzir a mortalidade infantil não estava nos hospitais. Estava na formação de professores universitários que ensinavam biologia, que ensinavam nutrição, que orientariam os adolescentes quando eles já fossem formados, né? E dariam aulas de ensino médio para esses adolescentes. Esses adolescentes se alimentariam melhor e, dentre os adolescentes que se alimentariam melhor, as mulheres que engravidariam estariam mais nutridas e, por fim, teriam bebês mais fortes e a mortalidade infantil iria diminuir. Olha o novelo de lã aí que ele desembolou. Bingo, né? O que eu tô querendo dizer com isso? Um hábito angular funciona exatamente assim. Ele cria uma estrutura em cascata, só que é invisível, mas que permite que dezenas de outros bons hábitos floresçam, né? Então ele foi para dentro da universidade, formou professores que sabiam mais nutrição e biologia. Eles ensinaram melhor os adolescentes de segundo grau sobre isso. Os adolescentes se alimentavam melhor e quando engravidavam, dariam origem a bebês mais fortes. Olha, tá vendo? Tudo se encaixou, né? Dezenas de outros bons hábitos floresceram. Na faculdade, formou-se melhores professores, as aulas foram melhor dadas para os adolescentes se alimentaram melhor e quando engravidaram geraram bebês fortes. Então não foi só um hábito angular. Um hábito angular começou tudo, mas ele floresceu em outros bons hábitos. Ok? Bingo total, né? E isso também aconteceu no outro exemplo que ele deu, que foi no estudo de perda de peso, né? Aquele que a gente leu no texto, que foi financiado pelos Institutos Nacionais de Saúde. Em vez dele radicalizar a vida da pessoa, né? Com dieta, com exercício, virou a pessoa de cabeça para baixo, eles pediram apenas uma coisa para essa pessoa: o hábito angular. Qual foi? Anote o que você come apenas uma vez por semana. E aí esse hábito simples, que é escrever, registrar o que você come em um dos 7 dias da semana, virou uma plataforma mental. Um hábito angular dá origem a vários outros hábitos satélites adjacentes. Cria-se uma estrutura, uma cultura, né? As pessoas passaram a perceber padrões errados na sua alimentação, as pessoas mudaram os seus lanches, as pessoas começaram a planejar suas refeições, as pessoas criaram consciência de que comiam errado. E aí elas também desenvolveram novas rotinas. E as que fizeram isso, só que eu contei 5 novos bons hábitos, perderam o dobro do peso dos demais, né? Ninguém mandou eles fazerem nada disso. Ninguém mandou. Eles mandaram que eles anotassem o que eles comiam uma vez na semana. Então, o que foi isso? Isso foi o efeito dominó de um hábito angular. Bingo? E o último exemplo, né? O Paul O'Neill. Ele fez a mesma coisa na Alcoa. Ele teve obsessão em priorizar o quê? A segurança no trabalho. Hábito angular. E só isso, a segurança no trabalho. E com isso ele criou o quê? Uma cultura inteira
A comunicação ficou transparente em toda a empresa. Criou-se uma responsabilidade coletiva, as pessoas vestiram a camisa da empresa, todas as pessoas, né? Você tinha dados em tempo real, você tinha uma confiança muito grande dentro da empresa, coragem de tomar decisões difíceis, elas ficaram mais fáceis de ser tomadas, porque uma vez que a pessoa não está dentro daquela cultura, ela tem que estar fora da empresa. E uma disciplina que foi criada ali, que era invisível, mas que existia. Então, mais 5 bons hábitos foram criados a partir de um hábito angular, né? Essa cultura, ela ficou tão forte que até aquele executivo brilhante das antigas foi demitido porque não relatou um incidente, né? Ele não foi demitido por punição. Ele foi demitido porque os valores da empresa não permitiam que ele se mantivesse na empresa sem ter reportado um incidente. Não foi punição, foi não pertencer mais aos valores da empresa. Não honrar mais esses valores, isso era muito claro. Ele não teve outra escolha a não ser demitir esse funcionário. Então, gente, a conclusão é que quando um hábito angular ele é forte, o certo se torna óbvio. Eu não tenho que ficar explicando o que é certo. Ele se torna óbvio. E o errado se torna impossível de ser aceito. Bingo de milhões. Eu vou repetir, mas esse é o bingo maior. Quando o seu hábito angular se fortalece e se torna forte, o certo vira óbvio. De tanto que você martelou aquele hábito ali, ó. Você não tem que argumentar, discutir. É óbvio que aquilo é o certo. E o errado? O errado se torna impossível. Não dá para aguentar. A pessoa tem que sair fora daquilo. Bingo? E o que eu quero te falar é que isso é profundamente verdadeiro também para a sua vida. Não só para a Alcoa, a maior empresa de alumínio do mundo. Você não precisa mudar 20 hábitos na sua vida. Você precisa encontrar aquele hábito que vai mudar todos os outros hábitos. Bingo. Nossa, eu posso terminar o vídeo aqui, gente. Poderia, mas não vou. Vamos lá. Gente, o hábito angular, ele te dá disciplina, certo? Então, você faz muita coisa quando você tem disciplina. Então, qual é o hábito angular que muda todos os outros? É o hábito angular da disciplina? É o hábito angular da presença? É o hábito angular de registrar? É o hábito angular de perguntar por quê, mais uma vez? É o hábito angular de não se abandonar? Só você sabe qual é o seu hábito angular. E quando você encontra o hábito angular certo, a sua vida muda, mas é em cadeia. É uma reação em cadeia. É um efeito dominó. A sua mentalidade muda, as suas ações mudam, as suas escolhas mudam, os seus resultados mudam e a sua identidade muda. Gente, é automático. Porque não tem como existirem 2 pessoas dentro do mesmo corpo. Parei para beber uma aguinha. Então, gente, é por isso que o meu livro Mente de Ouro é construído em torno desse princípio. Ele é completamente construído em torno desse princípio, que é instalar dentro de você hábitos angulares, sejam mentais, sejam emocionais, sejam financeiros. É o que você precisa, né? Hábitos que criam a cultura interna dentro de você da prosperidade. Seja qual for a prosperidade que você precisa, né? Ele é um manual prático para quem quer sair da mentalidade da escassez e entrar no terreno da clareza, do foco, da riqueza real. E ainda acompanha o bônus Cofre Dourado da Prosperidade, que traz exercícios para você instalar esses hábitos angulares, os hábitos que mudam tudo. Diante daqueles gatilhos de sempre que você tem, o medo, a dúvida, conta para pagar,
desânimo, comparação, falta de direção, os de sempre, que todo ser humano normal tem, tá? Eu vou deixar o link dele na descrição do vídeo e no comentário fixado para você conseguir garantir o seu, tá? Agora eu quero que você me conta aqui embaixo nos comentários. Qual hábito angular você percebe que, se fosse instalado hoje, mudaria todo o resto da sua vida? Vou te dar uma dica que fica mais fácil para você perceber, identificar qual é. Qual a sua maior dor? É lá que está o seu hábito angular. É lá que deveria estar e não está o seu hábito angular. Outro bingo, tá? Gente, o Paul O'Neill não procurou soluções óbvias. Não, ele procurou pontos de alavancagem. Hábitos angulares são assim, eles mudam sistemas inteiros. Eles não são óbvios. E a sua vida também é um sistema. Então, basta um hábito angular bem escolhido para transformar tudo. Esse é o Clube da Mente de Ouro. Aqui, cada página vira poder e cada hábito vira futuro. Então, se inscreve já no canal, ativa o sininho, vem comigo, porque o próximo passo que você precisa tá no próximo capítulo, que a gente vai ver no próximo vídeo. Um beijo no coração de vocês.